estamos sem forças para continuar lutando. Primeira frase desta palavra: o que Deus tem, ou melhor, o que tem impedido o suprimento das nossas necessidades em Deus? Primeiro, tornou-se comum observarmos a promessa de Deus, sem, contudo, prestar atenção na condição necessária para o cumprimento da promessa do Senhor. Alegre o nosso coração, ficamos felizes quando lemos a Escritura ou quando alguém profetiza acerca da nossa vida. Quando encontramos alguma coisa da parte de Deus para nós, que visa edificar a nossa vida, que visa reparar erros, que visa a construção, alegramos o coração e nos sentimos revigorados, fortalecidos em Deus. Mas quantas vezes não recebemos promessas de Deus que estão pendentes na nossa vida, ousamos confrontar a nossa vida com a ordenança de Deus que está ligada àquela promessa? A salvação é gratuita, sabemos disso, mas muitas promessas do Senhor são condicionais, ou seja, existe condição para que a promessa se cumpra. E o meu Deus suprirá as vossas necessidades em glória por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Filipenses 4:19. Outra bênção, outra glória. Mas para quem Paulo estava dirigindo a palavra? Se você perceber, foi trazido até Paulo ofertas financeiras de todo o coração levadas por Epafrodito, por meio de uma comunidade. Deus estava dizendo, por meio do apóstolo Paulo, que supriria as necessidades daquela comunidade, porque aquela comunidade era sensível às necessidades do homem de Deus, do missionário, daquele que doava a sua vida em favor daquele grupo. E quantas promessas nós encontramos na palavra do Senhor, nos extasiamos nelas, nos alegramos nelas, mas temos medo de buscar o que é necessário para que essa promessa se cumpra. Preferimos nos iludir ao invés de buscar respostas. Não se iluda. Para a maioria das promessas do Senhor existem condições que precisam ser cumpridas para que haja cumprimento em nossa vida. Queridos, você sabe uma segunda falha que muitas pessoas infelizmente cometem na casa do Senhor: relaxamento no estado de pecado, crendo de maneira equivocada que o Senhor abençoará no pecado. O Senhor não tem compromisso com pessoas que se dizem dele, mas que estão negligentes quanto à sua vida espiritual, satisfazendo-se no pecado, ainda que invocando o nome de Deus. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, sim, mas a invocação não é simplesmente uma questão de boca. Com a boca se confessa o nome do Senhor como Salvador, mas com o coração se crê para a justiça, e não se crendo de todo o coração, não haverá validade na boca a confissão falsa. Uma outra falha que tem impedido pessoas de serem abençoadas pelo Senhor e de ter as suas necessidades satisfeitas: não sustentam a palavra que recebem da parte de Deus para as suas vidas, seja na mensagem da palavra pregada no culto de domingo,
seja numa conversa particular, num conselho dado pelo ministro, ou pelo jovem, ou pela pessoa que está sendo usada por Deus, alegra o seu coração, se emociona até, mas não consegue sustentar a palavra que recebe. Esta palavra se perde rapidamente. A menor dificuldade que a pessoa enfrenta, ou simplesmente por causa dos próprios pensamentos, é perdido aquela bênção que o Senhor entrega. E toda bênção chega até você em forma de palavra. Primeiro, a palavra do Senhor, quando ela é assumida no coração, ela se transforma em bênção. Quando ela é rejeitada, quando ela é menosprezada, quando ela é negligenciada, nada acontece. Simplesmente torna-se palavras loucas, sem um sentido real, porque não penetra na alma, não alcança-se o entendimento espiritual daquilo que está sendo dito. E isso é lastimável, isso é uma perda terrível, porque o Senhor tem enviado a palavra. De várias formas, Deus tem nos dado palavras para que sejam transformadas em abundância de vida que Jesus prometeu a cada um de nós. Porque concentramos a nossa atenção nas dificuldades e não na solução das dificuldades. Não olhamos para Jesus, não olhamos para Deus. Por quê? Porque nos acostumamos com a igreja, nos acostumamos com a pregação da palavra, nos acostumamos com o pastor, nos acostumamos com a Bíblia e perdemos aquilo que é mais essencial. Perdemos a capacidade, perdemos aquele amor transformador, perdemos a fé de crer que aquilo que está sendo dito é para mim e será cumprido na minha vida. Não perca o rumo, igreja. Não perca a direção. Você como cristão, você como pessoa de Deus, não permita que a negligência, não permita que o costume, não permita que você simplesmente perca a provisão de Deus para a tua vida por pequenas coisas, porque as raposinhas destroem todavia. Não se dá muita atenção a elas, as pequenas falhas, os pequenos pecados. Eles têm um alto e grande poder de destruição. Sabe uma coisa que acontece também? De pessoas amarem a igreja. Isso é bom. A igreja é a comunidade dos salvos. A igreja é o corpo de Cristo. Deve ser amado. O templo é o lugar onde nós reunimos para celebrarmos a presença de Deus, para aprendermos o conhecimento da palavra do Senhor. E é bom estar no templo. E nós conhecemos o templo como igreja, mas a verdadeira igreja somos nós. Se sairmos daqui, será apenas uma construção, um prédio, um salão. Muitas vezes nós escandalizamos com pequenas coisas, como, puxa, é uma igreja lá, e olha só o que está lá agora. Nos escandalizamos porque alguém coloca uma lanchonete, um bar, em um lugar onde foi salão de culto a Deus. Ah, o diabo tomou posse naquele lugar. Escandalizamos por isso, mas não se esqueça que isso é cimento. E muitas vezes não nos escandalizamos quando o diabo toma conta de corpos que formam o templo do Espírito Santo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos amar a igreja, devemos amar a nossa atividade, devemos amar sim a nossa função, o nosso lugar. Aquilo que fomos construídos por Deus, aonde nós estamos, deve ser amado e deve ser honrado por causa de Deus. Não pode ser amado acima de Deus. Tem pessoas que acabam amando e revelando uma vaidade por aquilo que tem, por aquilo que faz, por aquilo que é. Porque o amor ao que faz acaba sendo maior ao amor ao Deus que me concedeu a oportunidade de fazer. E precisamos vigiar o nosso coração em relação a essas coisas.